bater na trave e de uma forma digna, bonita, revigorante. O Internacional, que era mal falado, hoje é bem falado, respeitado. E eu estou falando isso, eu não estou fazendo nenhum favor. Perder para o Melgar foi um capítulo à parte. O Internacional poderia ter ganho, as circunstâncias todas nós sabemos, acompanhamos, divulgamos, debatemos, mas o Inter permanecer tanto tempo ou de forma permanente entre os 4 melhores, né? Porque o Inter poucas vezes ficou entre do 4º ao 6º, já é uma coisa muito interessante. Acho que podemos começar por aí e não depois clarear e poder apertar o Mano com mais facilidade. Isso aí o Mano já conhece bem a aldeia. A gente dá uma ensaboada, uma ensabonetada e depois vem e pergunta o que quer e o Mano está respondendo tudo. Outro dia... Prazer estar participando do programa. Sabe que a gente tem uma relação de anos e anos, né? Do Cadeira Cativa, que começou lá na Guaíba, na TV Guaíba, e sempre que tive a oportunidade de participar foi com o maior prazer. Eu acho que a gente deve aproveitar os instrumentos que nos comunicam com o torcedor, né? Às vezes as coisas andam melhor, às vezes elas não andam tão bem. Eu concordo contigo quando tu iniciasse aí dizendo que a gente não vai ser campeão esse ano, mas a gente vai terminar o ano com perspectiva, com avanços para ambicionar conquistar títulos na próxima temporada. E isso eu acho que é importante num trabalho também. Eu sei que todo mundo quer ser campeão, o torcedor do Colorado está com uma sede muito grande de voltar a ser campeão. Nós gostamos de ser campeão porque a gente vive disso, é o nosso trabalho. Mas a gente tem que entender esse processo, como ele funciona e que precisamos caminhar a passos firmes para construir algo concreto, sólido, capaz de nos sustentar para conquistar alguma coisa. Eu acho que sempre esse é o melhor caminho e o caminho que não é da enganação, é o caminho de entregar alguma coisa que realmente cria a perspectiva de você conquistar, que é o que nós queremos fazer. Mano Menezes, mas eu quero perguntar se o substituto do Gabriel está no Beira-Rio ou virá de fora? Ou pode estar não estando, que é o caso do Lisiero? A gente fazer perspectiva objetiva quando chega numa reta final de competição como nós estamos, e de entrada e saída de jogadores, de contratação, não é inteligente de nossa parte. Não acho que a gente tenha que perder o foco nessa hora. A gente está numa disputa muito acirrada por uma vaga direta para a Libertadores. Estamos muito próximos dela. E começar a dizer que fulano sai, fulano não, fulano serve, não é inteligente. Então vamos continuar trabalhando para encerrar bem a temporada e depois tomarmos internamente as decisões que nós precisamos tomar. E diria que a reta final da temporada continua sendo um parâmetro de avaliação de todos que aqui estão conosco nesse momento, para a gente chegar à decisão de que se trazemos jogadores para a função, se os jogadores que estão aí são os jogadores que, ao receber oportunidades mais contínuas, como está acontecendo agora com o Lisiero, com Dias, que ainda não colocamos para jogar, que é um menino, né? Ou com o Johnny, que volta a fazer a primeira função, que já fez com outros treinadores, comigo ainda não tinha feito. Eu acho que são jogos decisivos, jogos importantes, jogos grandes, capazes de confirmar ou até mudar alguma avaliação que tenhamos até aqui. Para 2023, o que se está pensando em relação às categorias de base? Se tu tens acompanhado algum tipo de relatório ou, enfim, de alguma maneira, para que no início do ano, e talvez se aproveite o Campeonato Gaúcho, no que pese haver uma pressão da torcida, do clube como um todo, para que o Inter tenha essa conquista que alguns anos não tem, internacional sem títulos e sem o próprio gauchão, há uma pressão na atmosfera, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, há um sentimento do torcedor colorado há muito tempo de que o Campeonato Gaúcho sirva como testes, como uma oportunidade para as competições que a gente, de fato,
quer dar prioridade o ano que vem com o Libertadores, o próprio Campeonato Brasileiro, que há muito tempo o clube também não vence. Quer dizer, há um conjunto de competições importantes, nós temos uma base preparada de um time bom de 2022. Como é que se pretende trabalhar o Campeonato Gaúcho? De que maneira os jovens estão nesse contexto do trabalho que você está fazendo? Oi, Thiago. Acho que são colocações importantes, sem dúvida nenhuma. A gente pensa, o Internacional também pensa em integrar o trabalho da base com o profissional, tanto que já existe um profissional desempenhando essa função, mesmo antes da minha chegada, que é o Julinho Camargo. Um treinador com bastante conhecimento de formação de jogadores, teve sempre muito presente nos grandes clubes brasileiros, formando jogadores, fazendo essa transição. Transição essa que não é tão simples, exatamente por questões que tu acaba de colocar. Todo mundo quer que a gente aproveite mais jogadores jovens, mas não quer que tenha a oscilação que os jovens trazem consigo, naturalmente uma oscilação pela juventude. Quer que continue ganhando os jogos, porque essa é a cobrança. Tem que ganhar o gauchão no ano que vem, porque já faz tempo que a gente não ganha, então traz toda essa necessidade do resultado, que às vezes o aproveitamento dos jovens oscila um pouco. Mas eu penso que a categoria de base deve estar preparada para fornecer ao profissional jogadores com capacidade para já sustentar essa pressão, essa necessidade. Eles também são ganhadores na base, eles vêm conquistando títulos importantes no Sub-20, no Sub-17, mas os jogadores também vão estar preparados para saber conviver com o que é a necessidade, com o que é a pressão maior de você vestir a camisa do profissional de um grande clube como é o Internacional. E eu vejo o gauchão como uma boa oportunidade, sem a gente querer que eles sejam colocados para resolver todos os problemas do time. Vocês, como eu, já acompanharam aí há bastante tempo atrás. Muitas vezes se iniciou o Campeonato Gaúcho com um time C. E esse planejamento, entre aspas, só durou até a terceira, quarta rodada. Porque o time C perdeu os 3 primeiros jogos. E aí já se trouxe todo mundo de Bento Gonçalves e se apressou e a primeira fase já teve que ser recuperada, seja de um jeito ou de outro jeito, e as coisas não funcionaram bem como um todo. Então tem que ser bem executado. Todo mundo tem boas ideias, mas saber fazer bem feito é uma necessidade para que realmente seja algo proveitoso, bem planejado e bem aproveitado dos jogadores jovens. Mas o que se diz é que o grupo este tem o mesmo QI daquele que tinha Fernandão, Tinga, Alex, jogadores que compreendiam bem o que era um jogo de futebol e sabiam dar o tamanho da necessidade de cada partida em específico e compreendiam as instruções do Abelão, do Muricy, porque foi a 2 mãos ali, em 2005 o Inter bateu na trave e tudo mais. Você acha isso também, que esse grupo tem um QI superior a outros que você encontrou, ou na convivência você sente isso, que são jogadores diferenciados também nesse quesito? Olha, é um grupo bastante consciente do que é o seu papel. Isso é uma coisa importante. É uma equipe que já respondeu muito forte e positivamente depois dos momentos difíceis, que foram as derrotas que vieram, a eliminação que veio. A resposta imediata sempre foi muito forte, com resultados positivos. O que demonstra uma consciência muito grande da ideia de jogar, de como devemos nos comportar, quais são as nossas características, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, porque todas as equipes têm pontos mais fortes, outros nem tão. E a equipe tem uma consciência bastante grande disso. O que eu julgo importante, e sempre que venci alguma coisa como treinador,
era ter na equipe jogadores capazes de ter esse entendimento. E acho que temos jogadores, e o perfil que devemos buscar para trazer, para completar, para agregar é exatamente esse. Jogadores que tenham uma boa capacidade cognitiva, porque o futebol se tornou muito, muito interpretativo lá dentro, exige leitura por parte dos jogadores, ele está bastante complexo. E os jogadores que conseguem fazer isso melhor agregam muito às equipes e por isso as tornam vencedoras. É isso que a gente também vai analisar. Eu perguntar para o Mano se ele viu a entrevista do Autuori ou ouviu um pedaço, pelo menos. E aqui tem o teu amigo, imagino, o Tofanello, porque ele conhece tudo do Internacional, ele tem uma memória extraordinária e ele está participando com a mesma colocação aí do Thiago Issa. Boa noite. Será que o Mano não gostaria de trabalhar com um vice de futebol competente? E se a saída do Autuori poderia vir a atrapalhar um pouco? E quem vai contratar o novo coordenador? Será o presidente Barcelos? Pergunta ele. Abraços, Tofanello. Você tem alguém que já indicou, que você gostaria de trabalhar? Porque você e o Autuori já tinham trabalhado juntos, né? Aliás, você foi estagiário do Autuori, né? Bom, a primeira colocação, eu acho que a sequência do trabalho, a permanência dos profissionais, sem dúvida nenhuma, abre a possibilidade de você trabalhar coisas que na emergência nem sequer você tem possibilidade de trabalhar. Permanência da maioria dos jogadores, e acredito que 70% dos jogadores que estão aí, 80% vão estar conosco em 2023, também ajuda muito, porque à medida em que a parte tática básica já está bem implantada, você pode trabalhar em outras questões que são detalhes importantes para você vencer jogos, que ficam, às vezes, nos detalhes. Desculpem. Na questão do Paulo, é um cargo importante para ajudar o treinador, sem dúvida nenhuma. Porque muitas das coisas que esse cargo desenvolve no clube, ele evita atritos que o treinador possa vir a ter se não existir esse cargo. Mas ele é um cargo muito, muito difícil de você encontrar um profissional adequado para fazer. Primeiro, que é muito difícil você encontrar alguém com a descrição do Paulo Autuori, para, mesmo sendo importante no processo, não se colocar à frente de determinadas figuras importantes dentro do contexto do dia a dia. Tem muita gente que não consegue conviver com isso, embora tenha muito conhecimento, porque a vaidade, principalmente nos momentos de vitória, ela embebeda muita gente, e aí você quer ocupar espaços que esse cargo não permite que você ocupe. Então, tenho certeza que a direção sabe, até porque conviveu com o Paulo, sabe como deve ser o perfil desse profissional, para que ele realmente seja um acréscimo, seja uma sustentação para o trabalho, seja uma referência, como o Paulo era no nosso dia a dia, muitas vezes sem precisar falar uma palavra, simplesmente estando ali. Tá? E esse é um cargo da direção. Isso não é um cargo do treinador. Embora esses dois profissionais devam ter uma afinidade bastante grande, isso ajudará muito para que as coisas andem bem. Não é o treinador que deve escolher o coordenador técnico, na minha visão e na minha maneira de ver as coisas. Você não tem um para sugerir? Se me perguntarem, certamente eu tenho opinião. Porque não pode... Não, é bem provável que vão me perguntar, pelo tipo de relação que temos hoje no Internacional, a transparência que temos, a maneira como estamos nos conduzindo, tenho certeza que vou ser consultado sobre isso e vou dar a minha opinião.